Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Century, o Novo Mundo. A expansão das rotas marítimas, séculos atrás, foi uma importante etapa do comércio de especiarias. O último jogo da trilogia Century aporta no Novo Mundo. Os jogadores irão alocar os seus trabalhadores, buscando adquirir recursos e garantir trocas dos negócios mais lucrativos. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece criando o tabuleiro de jogo, posicionando as peças A1, B1 e C1 nestes espaços. Sorteie uma das peças D, E ou F e a posicione no lado 1 neste espaço. Retorne as cartas de ponto com uma estrela branca para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Elas são utilizadas nos modos de jogo especial, combinando os diferentes volumes da série Century. Posicione uma carta acima de cada espaço de bonificação. Embaralhe o restante das cartas e deixe o baralho de cartas de ponto virado para cima, ao lado do tabuleiro. Em seguida, devolva as fichas de bonificação com os símbolos 1 e 2 para a caixa. Embaralhe o restante das fichas e as posicione na quantidade indicada em cada um dos espaços abaixo das cartas, viradas para cima. Embaralhe as fichas de exploração e posicione uma em cada espaço indicada no tabuleiro, viradas para cima. Ao lado do tabuleiro, posicione os cubos de milho, carne, tabaco e peles. Entregue a cada jogador um tabuleiro pessoal aleatório e 12 meeples de sua cor preferida. Os jogadores devem deixar 6 colonos em seus tabuleiros e os 6 restantes ao lado dele. Por hora, eles estão indisponíveis para uso. Por fim, o jogador que receber o tabuleiro com o símbolo de primeiro jogador inicia a partida e recebe 3 cubos amarelos. O segundo jogador recebe 4 cubos amarelos, que devem ser posicionados na área de dispensa. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Century, o Novo Mundo. Vamos às regras. Ao longo da partida, os jogadores irão alternar, tomando um turno em uma série indeterminada de rodadas, até que o critério de fim de jogo tenha sido atingido. Em sua vez, o jogador pode optar por uma dentre 2 ações: trabalhar ou descansar. Vejamos as ações em detalhes. Trabalhar. Um jogador pode escolher um espaço de ação do tabuleiro para alocar seus colonos e receber os benefícios do local. Cada espaço indica um número mínimo de colonos que devem ser alocados para que o jogador possa realizar a ação. Caso outro jogador ocupe o local, o jogador deve alocar uma quantidade de colonos igual ao número de meeples já existente, mais 1. Retorne os colonos ali presentes para o tabuleiro de seu dono. Existem 4 tipos de local de ação no tabuleiro: produção, aperfeiçoamento, comércio e forte. Eles permitem aos jogadores o seguinte: produção. O jogador coleta do suprimento geral
a quantidade de cubos indicados, nas cores indicadas. Note que os jogadores podem possuir até, no máximo, 10 cubos em seus tabuleiros. Aperfeiçoamento. O jogador pode executar o número de aperfeiçoamentos indicados. Isso significa que o jogador pode, por exemplo, transformar um cubo amarelo em um cubo vermelho e, em seguida, transformá-lo em um cubo verde, ou transformar 2 cubos amarelos em 2 cubos vermelhos. Comércio. O jogador pode devolver ao suprimento os cubos acima da seta e receber os cubos indicados abaixo da seta. Forte. Ao ativar este local, o jogador pode selecionar reclamar a carta de ponto, reclamar a ficha de bonificação ou reclamar ambos. Para obter a carta de ponto, o jogador deve retornar ao suprimento os cubos indicados na parte de baixo da carta. Reponha a carta de ponto reclamada imediatamente. Para obter a ficha de bonificação, basta que o jogador a adicione ao seu tabuleiro pessoal. Note que cada jogador pode adquirir, no máximo, 3 fichas de bonificação. Uma vez que todos os espaços tenham sido ocupados com fichas, ele não pode mais obter fichas novas. Estas fichas demonstram um requisito específico para que o jogador pontue ao final do jogo. Note que peças de bonificação que apresentem o símbolo da Rosa dos Ventos permite ao jogador selecionar uma ficha de exploração do tabuleiro e coletá-la para si. Caso a ficha obtida demonstre uma quantidade de cubos ou meeple, o jogador recebe imediatamente os cubos indicados no suprimento ou o meeple da reserva do jogador é adicionado ao seu tabuleiro. Os demais símbolos serão utilizados ao final da partida. Além disso, as cartas de ponto também podem conceder aos jogadores benefícios, como esta carta, por exemplo, que adiciona um colono da reserva geral do jogador para o seu tabuleiro. Descansar. Ao selecionar esta ação, o jogador coleta todos os seus colonos do tabuleiro e os posiciona de volta em seu tabuleiro pessoal. Fim do jogo. Quando um jogador coletar a sua 8ª carta de ponto, o fim do jogo é engatilhado. Os jogadores devem jogar até o final da rodada. Em seguida, o jogo acaba. Os jogadores, então, recebem pontos pelos seguintes critérios: suas cartas de pontos, suas fichas de bonificação, que indicam que os jogadores recebem pontos por símbolos nas suas cartas de pontos e fichas de exploração, ou uma combinação de símbolos, pontos em fichas de exploração e 1 ponto para cada cubo restante que não seja amarelo em seu tabuleiro de jogador. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que jogou por último vence o jogo. Neste vídeo, aprendemos a jogar Century, o Novo Mundo, por Emerson Matsuuchi. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!